Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos retornar lá para nossa matemática. E eu lembro que na aula passada nós falamos de geometria analítica, né? Então eu falei sobre distância de ponto, ponto médio e baricentro. Distância de ponto, ponto médio e baricentro e alinhamento de pontos basicamente tudo que se fala sobre ponto, tá? Então nós falamos, né, distância de ponto para ponto. Vou fazer uma revisãozinha aqui rapidinho, hein? Distância de 2 pontos, vou botar assim, tá? De 2 pontos. Como é uma revisãozinha, vou fazer mais rápido aqui, depois eu faço a aula de hoje, tá? Então veja bem, quando eu quero achar a distância de um ponto para outro ponto, né, onde nós temos o nosso plano cartesiano, né, para a gente determinar as coordenadas dele num plano, né, por isso que o nome é plano cartesiano, perfeito? Então eu quero achar a distância, né, do ponto A até o ponto B. Certo? Para isso eu vou ter as coordenadas do ponto A, evidente, preciso delas. XA, YA, XB, YB. Perfeito? Então aqui eu tenho a distância. Aqui eu tenho a distância. Né? Se nós observarmos bem, eu tenho aqui a formação de um triângulo retângulo. Né? Quem é esse pedacinho aqui? Quem é isso aqui? XB menos XA. Quem é isso aqui? YB menos YA. Então, como é que eu vou achar a distância de 2 pontos? A distância de A para B ao quadrado, o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Perfeito? Tranquilo? XB menos XA, né? Se você botar XA menos XB, como você vai elevar ao quadrado, vai dar no mesmo. Mais YB menos YA elevado ao quadrado. Como aqui está o quadrado, certo? Vamos lá, vamos tirar logo aqui. Como não é uma demonstração, a gente coloca aí só a fórmula. Tudo bem? Então isso aqui é a formulazinha, né, da distância de 2 pontos. Perfeito? Muito bem. Eu quero achar um ponto médio. Como é que eu acho o ponto médio? Vamos lá? Esse aqui, ó, é um ponto que está bem no meio. Esse ponto é o ponto médio. Então, para eu achar o x do ponto médio, é o XA mais o XB dividido por 2. É uma média aritmética, tá? Ressaltando de novo, como é uma revisãozinha, eu não estou fazendo, tá? Isso aí já estava, né, na nossa revisão. Aqui vai ser o y do ponto médio. Quem é o y do ponto médio? É o YA mais o YB dividido por 2. Perfeito? Então eu tenho aqui, né, como achar o x do ponto médio e aqui como achar o y do ponto médio. Legal? Muito bem. Agora falamos da distância de 2 pontos, legal? Ponto médio. Eu tenho aquela situação do baricentro, né? Do baricentro, ó. Quando você tem um triângulo, né? Eixo Y, eixo X, eu tenho aqui um triângulo. Então aqui é o ponto A, ponto B e ponto C. O baricentro, A, B e C. Evidente que ele vai ter as coordenadas, né? Legal? XA, YA, XB, YB, XC, YC.
Legal. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, traçando as três medianas, certo? Traçando as medianas, esse é o nosso baricentro. Vou chamar de G. Quem é o X do ponto G? É o XA mais o XB mais o XC dividido por 3. E o Y do nosso baricentro? YA mais YB mais YC dividido por 3. Perfeito? Então tá aí o baricentro, né, as coordenadas dele. Show? O que mais que nós falamos? Falamos também sobre alinhamento de pontos. Tá? Ó, lembra que isso aqui é o baricentro, hein? Tá? Aí falamos de alinhamento de 3 pontos. Alinhamento de 3 pontos. Na verdade, é a condição de alinhamento dos 3 pontos, tá? A condição para que eles estejam alinhados. Legal? Então, você vai ter no seu plano cartesiano, certo? Você tem lá 3 pontos. Mas qual é a condição para que ele esteja alinhado? É só ver? Não. Como é que eu vou saber que ele está exatamente na mesma linha, né? Então, a condição é o seguinte, você terá, cada ponto desse, né, ele vai ter as coordenadas. Então, vamos lá? Aqui é o X do ponto 1, aqui é o Y do ponto 1, X do ponto 2, Y do ponto 2, X do ponto 3, Y do ponto 3. Então, o alinhamento desses 3 pontos, eu vou garantir que esses 3 pontos estejam alinhados. Eu vou garantir que eles estejam alinhados na seguinte condição: x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. Tudo isso igual a 0. Perfeito? Tranquilo, né? Isso aqui inclusive, isso é condição para que eu tenha 3 pontos alinhados. Então, como é que eu vou saber se um ponto está alinhado? Eu fazendo o determinante, isso aqui é o determinante, né? Lembra? Esse é determinante, repete a primeira e a segunda e tal. Legal. Agora, lá no estudo da reta, nós também temos a formação da equação geral da reta, ela sai por aqui. Por quê? Imagina que ele me dê 2 pontos. Né? A questão me deu 2 pontos, o ponto P1 e o ponto P2. E ele vai me dar as coordenadas, ele me dá o valor x1, y1, x2 e y2. Isso aqui são valores numéricos, pares ordenados. E eu vou supostamente afirmar que o outro ponto, um terceiro ponto que vai estar alinhado com eles para que esteja numa mesma reta, compreenderam? Para que eu tenha o alinhamento de 3 pontos, vai me dar uma reta. Perfeito. Então eu já tenho 2 pontos. O terceiro ponto, eu vou criar x e y. Então imagina, eu vou colocar o número para cá, tá? Eu vou aleatoriamente colocar aqui. Esse aqui é o 2 e o 3. E esse aqui é o 1 e o 5. Então eu vou fazer assim, x, y, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 1. Igualar a 0. Então aqui, eu estou na verdade fazendo o quê? O alinhamento de 3 pontos. Só que no final, aqui, como eu vou ter números, tá? Eu tenho que igualar a 0, eu vou encontrar uma variável. Geralmente ele dá uma variável. Legal? Aqui não, no final eu vou achar o quê? Uma equação de uma reta. Né? Porque ela está em x, o y está em função de x, aí vai ficar x mais by mais c. Tá? A gente já falou isso lá na parte de reta. É só para você lembrar que formação de uma reta com 2 pontos é a mesma teoria do alinhamento de 3 pontos.
Porque na verdade ele está falando de 2 pontos, mas o terceiro ponto vai ser x e y. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem 3 pares? Tem 3 pares. 2 que foi dado e 1 que é x e y. Ali vai te dar a equação da reta. Legal. Bom, como eu falei, isso aqui foi uma revisãozinha, né, da aula de ontem, né, ou da última aula, né? Ontem é muito relativo, né, essa questão de ontem, hoje, né? Porque, né, não sei quando vocês irão assistir essa aula, mas vamos lá, continuando aqui. Aí nós entramos em, né, agora sim, ó, estudo da reta, perfeito? Estudo da reta. Aí nessa parte de estudo da reta é que nós vamos agora fazer um aprofundamento, tá? Tranquilo? Vamos lá. Embora tem coisinha aqui que eu já passei também, hein? Já passei. Vou fazer o seguinte, o que eu já passei, eu vou colocar só pontuar. Vamos lá. Primeiro, equação geral. Falei da equação geral. Equação geral da reta nós falamos. Como é que é a equação geral mesmo? AX mais BY mais C igual a 0. Certo? Legal. 2. Equação reduzida. A equação reduzida. Y. Caiu o lenço aqui, hein? Y igual a mx mais n. Fala para mim, quem é o m e o n? O m vai ser o meu coeficiente angular e o n vai ser o meu coeficiente linear, perfeito? Então tá aqui, certo? Lembrando, vamos lá, hein? Lembrando que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear, tá? Tranquilo? Por falar nisso, como é que eu acho, né, o coeficiente angular? Quem é o m? É a tangente do ângulo dado, né? O ângulo lá que eu visualizo, né, com uma paralela, perfeito? Que eu posso também dizer que é o YB menos YA dividido por XB menos XA. Tá? Isso aqui vai dar o meu coeficiente linear. Lembra aqui, hein? Isso aqui quem é? É o coeficiente angular. Eu falei linear, né? É angular. Tá? Coeficiente angular. Beleza? E esse aqui, eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou puxar aqui mesmo, tá? Coeficiente linear. O coeficiente angular é tirado pela tangente do ângulo. O coeficiente linear é onde corta o eixo y. É o valor que corta o eixo y. É a ordenada daquele ponto. Porque a abscissa, quando corta o eixo y, é 0, né? Concorda comigo? Que ponto é esse aqui? É o ponto 0. Ó, esse ponto é o ponto 0 e n. 0 para x, ó. E n para y. Então esse n aqui é o coeficiente angular. Ou, perdão, coeficiente linear. Coeficiente linear. O angular a gente já sabe. O angular é esse ângulo, ó. É a tangente desse ângulo. Que nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x. Tranquilo? Beleza. Que mais que nós... aí a gente, né, lembra ali que eu falei para vocês que eu posso achar
uma equação tendo os pontos. Então posso fazer isso aqui, ó. Vou fazer equação dados dois pontos. Dados dois pontos. Eu dei 2 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar x, y, o ponto 1 que ele eventualmente deu, as coordenadas, né? O ponto 2 que ele vai dar as coordenadas, preenche aqui com 1, faz o determinante igual a 0. Perfeito? Tranquilo, hein? Muito bem. Nós vimos também aquela equação que a gente forma quando você tem o coeficiente angular e um ponto só. Então vou colocar assim, ó, coeficiente angular e um ponto. As coordenadas, tá? As coordenadas. Um ponto, né? Que vai ter ali as coordenadas dele. Um ponto x0, y0. Tá bom? Muito bem. Né? Então, como é que vai ficar essa formação? Vai ficar aquele, lembra? Ioiô, mi, xoxô, né? Olha lá. Tá ali, né? O que a gente precisava ali. Legal? Muito bem. Tudo isso aqui ainda é praticamente a revisão da aula de ontem. Legal. Aí, depois, nós paramos. Agora sim, vem a partezinha de hoje. Vamos lá. Nós paramos na equação segmentária e a equação paramétrica. Vamos lá, vamos ver se foi isso mesmo. Distância de pontos, aqui é a distância de pontos. Calma aí, galera, rapidinho, por favor. Deixa eu só ver aqui onde nós paramos, hein? Legal, isso mesmo, equação segmentária e equação paramétrica, né? Segmentária, primeiro vamos falar da equação segmentária. Equação segmentária. A equação segmentária, você vai, ela é bem visual, né? Você precisa ali das coordenadas, né? No plano cartesiano. E você vai saber onde ele corta o eixo X e o eixo Y. É evidente que se ela for paralela ao eixo X, ela só corta o eixo Y. Né? Aí eu só vou ter, na verdade, a minha variável em X, né? Porque o Y é uma constante. E quando ela é vertical, ela vai ser uma variável, né, em X, né? Ou perdão, quando ela for uma vertical, ela vai ser uma variável em Y, porque o meu X vai ser uma constante, que é o ponto que ela vai tocar com a minha abscissa. Mas veja bem, qualquer reta, é evidente que ela vai ter que tocar, se ela não for paralela nem a abscissa nem a ordenada, né? Ela vai, evidente, vai tocar em 2 pontos. Ela vai tocar no eixo, na abscissa, e vai tocar na ordenada. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar esse ponto aqui de ponto P e 0. P para X, 0 para Y. Esse ponto aqui já é o ponto 0 para X e Q para Y. Usa o quê? Tá? Na apostila de vocês. Eu estou olhando ali a apostila para ver se está
né, batendo com a mesma literal que eu vou usar aqui, eu quero que seja igual ao que vocês têm aí. Então, gente, a equação paramétrica ela vai ser assim, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Perfeito? Tranquilo? Então vocês vão... a formação da paramétrica, né? Nada mais é do que você pegar os pontos que cortaram o eixo x, colocar aqui a abscissa dele, e o ponto que cortou o eixo y, colocar a ordenada dele ali. Tá? Beleza? Muito bem. Equação segmentária. Equação paramétrica. Equação paramétrica. A equação paramétrica, você vai ter um x com uma determinada função. Então vamos lá. E uma função em x, tá? Legal? E você trabalha com uma função em outra variável, uma função em t. Legal? Então o x está em função de t. Só que aqui o meu y também vai estar em função de t. O que vai acontecer, né, numa situação dessa? Eu posso abrir um sistema. Tranquilo? Eu posso abrir um sistema. É evidente, né, como as funções são diferentes, né? F de x e g de f de t e g de t, tá? Tranquilo? Então eu vou ter o x vai estar em função de quem? De t, numa determinada função. O y vai estar em função de quem? De t. Se eu isolar t aqui e isolar t aqui, eu posso igualar as duas funções, as duas equações. Então uma equação vai estar, agora o t vai estar em função de x e o t vai estar em função de y. Iguala um com o outro, eu vou ter y em função de x. E eu vou montar minha equação geral ou reduzida da forma que você achar, tá? O que é questão determinada, na verdade. Legal? Tranquilo? Então isso aí, a minha, né, paramétrica, deixa eu só... Tá, essa aqui vai ser a minha paramétrica, hein? E essa a minha segmentária. Tranquilo, né? Vamos lá. Falamos de todas as formas, né, de todas as equações, legal? Agora, distância de ponto para reta, distância de ponto para reta e mais alguns conceitos, a gente finaliza a partezinha de reta. Então vamos lá. Distância de ponto para reta. Então imagine o seguinte, eu tenho um plano cartesiano, eu tenho uma reta, uma determinada reta, né? Certo? Essa reta vai ter a equação dela. Vamos lá? A equação dessa reta. AX mais BY mais C igual a zero. Essa aqui é a equação que é geral da reta. E eu tenho um determinado ponto aqui, ó. Eu tenho um determinado ponto aqui. Esse ponto vai ter o par ordenado x e y. E eu quero saber quanto é a distância desse ponto para essa reta. Você concorda comigo que a menor distância ela vai ser perpendicular? Então essa aqui vai ser a distância do ponto para a reta. Existe uma formulazinha, distância do ponto para a reta. Ok? A distância do ponto para a reta é dada pela fórmula AX do ponto. Então vou colocar assim, ó, AX do ponto mais B y do ponto mais C dividido pela raiz
de A ao quadrado mais BA ao quadrado. Tudo isso dentro de um módulo, só para, se o resultado é negativo, você transforma ele e coloca ele em positivo. Tá? Tranquilo? Lembra que o ponto x do ponto, y do ponto. Tá? Legal? Então essa é a fórmula que você usa para achar distância de pontos. Beleza? Vamos agora para algumas particularidades. Que eu vou fazer o seguinte. Retas podem ser paralelas. Elas podem ser concorrentes, concorda? Concorrentes. E elas podem ser perpendiculares, que também são concorrentes. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma análise, né? Eu vou só visualizar ali para vocês, porque senão vocês vão perder a visualização daquele pedacinho ali. Tudo bem? Legal. Então vamos lá, gente. Eu tenho retas que elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes e elas podem ser perpendiculares. Bom, retas paralelas, todo mundo sabe, uma reta paralela a outra reta. Deixa eu fazer aqui um plano cartesiano assim, mas eu vou precisar fazer ele pequenininho, tá? Y e X. Então, você tem duas retas. Vamos imaginar aqui uma reta R e uma reta S. Para que elas estejam paralelas, o coeficiente angular das duas vai ser igual, né? O ângulo aqui, ó, né? Porque elas vão estar paralelas, então MR vai ser igual a MS. Perfeito? Então, para que elas não estejam paralelas, ou seja, concorrentes, olha aqui, vamos colocar aqui, ó, concorrentes agora, tá vendo? S e R. O que eu vou precisar? Que o coeficiente de S seja diferente do coeficiente de S, de R, S e R. Perfeito? E agora eu posso tê-las sendo concorrentes, porém com um ângulo de 90 graus. Imagina aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, né? Entre elas. Continua a mesma coisa, tá? R e S. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, agora é importante, hein? Agora é bem legal, ó. O produto dos coeficientes é igual a menos 1. Então, na verdade, um coeficiente é o inverso simétrico do outro. Porque se eu passar isso aqui para cá, ele vai ficar menos 1 sobre MS, né? Então, MR vai ser o inverso com sinal trocado, o inverso simétrico. Perfeito? Então, legal, ó. Aí, todas as teorias que nós precisamos. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta só complementando o ângulo formado por duas retas. Valeu, galera!